Shalom, shalom, bom dia! Um dia com muita graça e glória de Deus para você e para toda a sua família. Hoje nós vamos começar a falar sobre um tema neste nosso devocional, neste cantinho do milagre, onde oramos uns pelos outros. Nós vamos falar sobre o tema Ele Vem. Como eu amo esse tema. Não importa a tua posição escatológica, pré ou pós-tribulacionista, mesotribulacionista, uma coisa nós temos em comum, nós sabemos que Ele vem, Jesus vem, e em breve Ele virá, e Ele deixou um recado para a gente em Apocalipse capítulo 22, o último livro da Bíblia. Ele deixou um recado muito forte. Ele disse em Apocalipse 22, primeiro no versículo 7, e em seguida no versículo 20. Ele diz, versículo 7 de Apocalipse 22, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Em seguida, no versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus em breve virá e quanto mais próxima a sua vinda, maiores as dificuldades que enfrentamos. E quanto maior a dificuldade, mais precisamos da presença de Deus. Ataques severos à economia, às famílias, ao emocional. Nunca vimos tantas pessoas frágeis emocionalmente. Nós estamos vendo todo esse quadro no mundo todo, não é um problema localizado, é global. Mas quando nós falamos que Jesus vem, Ele não nos, como Ele disse, antes mesmo dele ir para a cruz do Calvário, Ele disse para os discípulos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o Espírito Santo e Ele vai preparar, consolar, ensinar, fortalecer, nós vamos estar revestidos de poder, então você não está vulnerável aqui. Nós temos problemas, dificuldades, sim, mas nós temos todos os recursos do céu, porque sendo cidadãos dos céus, nós temos o exército de Deus que luta em nosso favor. Os anjos lutam em nosso favor. Nós temos Jesus. Olha só, quem é Jesus na nossa vida? Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor, Ele é o mediador, resgatador, Ele é o protetor. Ele mesmo disse, eu sou o escudo e proteção. Então não se veja como uma pessoa jogada no mundo diante de tantos temporais. Se veja como uma pessoa guiada pelo Espírito Santo da mesma forma como a coluna de nuvem e de fogo guiou o povo no deserto o tempo todo. Se veja como uma pessoa protegida, privilegiada, que tem um Deus que se chama Jeová Jireh, o Deus provedor, que tem um Deus que se chama Jeová Shalom, que é a paz que você precisa. Ele é Jeová Rafá, que é a cura que você precisa. Ele é tudo em nós. Então, quando as coisas ficam pretas, nós temos que olhar para o céu e falar, Senhor, aqui na terra está difícil, mas que bom que nós temos a Ti como nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai e o Senhor cuida de nós, o Senhor se importa conosco. Você vai se sentir muito mais fortalecido. Foi isso que Jesus, no seu pior momento, quando Ele estava para enfrentar a cruz, toda a humilhação, toda a dor, toda a afronta, todo o peso da iniquidade sobre Ele, Ele olhou para o Pai, Ele não ficou com os olhos fixos em quem falhou com Ele, que eram os discípulos, os amigos, a multidão, a família. Ele olhou para o Pai, Pai, o Senhor está comigo, e eu sei que se eu tiver que beber desse cálice, a tua vontade é boa, é perfeita, agradável, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. É assim que nós precisamos encarar a vida. Eu sei que cada um que está aqui hoje neste devocional tem uma causa a ser colocada diante de Deus. Nós temos lágrimas, dificuldades, tribulações, mas
Que bom que nós temos a confiança, a esperança num Deus que tudo pode e que ouve a nossa oração. Essa é a nossa segurança. O que nós precisamos fazer diante de tudo isso? Responder ao chamado do Senhor, que é o siga-me. Ele fez esse chamado 2000 anos atrás e ele continua fazendo. Em Lucas capítulo 9, eu quero que você leia comigo, Jesus, ele mostra 3 situações e eu chamo esta passagem de 3 desculpas. Um chamado, que é Jesus chamando a todos, siga-me, e 3 desculpas. Eu quero ler em Lucas 9, versículo 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse para o primeiro que falou: eu quero te seguir. Jesus preparou: olha, tudo bem, você vai me seguir, você vai ver coisas extraordinárias, mas tem dificuldades a serem enfrentadas. Não é um evangelho cor-de-rosa. Parece que nós não temos a resposta, mas pelo silêncio a gente vê que essa pessoa desistiu. O segundo que veio procurar Jesus está escrito no versículo 59. A esse foi Jesus que convidou: siga-me. E ele disse: Senhor, primeiro me deixa sepultar o meu pai. Esse aqui é o procrastinador. Ele está falando: quando o meu pai morrer, quando eu casar, quando daqui a uns anos eu começo a te servir. E o primeiro desistiu diante das dificuldades. O segundo procrastinou a vida de intimidade. O ano que vem eu começo a ler a Bíblia. Ano que vem eu começo a fazer o devocional. E o terceiro está escrito no versículo 60. Mas Jesus insistiu, dizendo ainda esse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá anunciar o reino de Deus. Agora o terceiro: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Jesus diz: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Este terceiro é a pessoa que começa a seguir, mas coloca outras prioridades e vai diminuindo o seu amor, a sua entrega, a sua dedicação, o seu tempo de oração. Mensagem que eu tenho para você hoje: Jesus está voltando. E nós precisamos dizer: sim, Senhor, eu quero segui-lo. E segui-lo implica em andar lado a lado. Andar lado a lado significa que eu vou falar contigo todos os dias. Assim como Enoque tinha intimidade com o Senhor, assim como Noé andava contigo, assim como Abraão, assim como Paulo, assim como tantas pessoas que a gente admira a unção. O segredo dessas pessoas era a intimidade com o Senhor, era o desejo da presença do Senhor. Então, você que está enfrentando dificuldades, só diga: sim, Senhor, eu quero andar contigo, eu confio em ti, ainda que os dias estejam escuros, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor não me deixa, o Senhor não me abandona e eu ando com segurança, guardado, protegido por ti, favorecido. Eu amo essa palavra. Deus favorece aqueles que têm intimidade com Ele, aqueles que Ele pode chamar de amigo. Ele chamou Abraão de amigo, ele chamou Davi de um homem segundo o seu coração. Então que o Senhor possa hoje te chamar de meu amigo. Você fez a melhor escolha, você reservou esse tempo no teu dia para um devocional, para estar comigo, você se separou. Você me colocou como sua prioridade e você me coloca como sua prioridade e eu te coloco como minha prioridade. Este é o relacionamento de intimidade com Deus. Então você que tem agora um pedido, uma oração, uma causa a ser colocada diante de Deus, escreva agora nos comentários e vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros e essas orações nós recolhemos para levar para a igreja, porque nós estamos vivendo dias em que nós precisamos estar unidos, um orando pelos outros. Então saiba que o Senhor está te ouvindo hoje, derrame o seu coração diante dele. Vamos orar neste momento. Senhor,
Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, grandioso, como é bom ter a certeza de que o Senhor está voltando. Em breve será o nosso encontro contigo, e também como é bom saber que neste intervalo de tempo o Senhor não nos deixou sozinhos, o Senhor está conosco, nos amparando, nos ajudando, nos protegendo, Senhor, e sabemos que podemos viver milagres nestes dias de grandes temporais, grandes dificuldades. Eu apresento diante de Ti todos esses pedidos e clamo, Senhor, que os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas, Senhor, possa ser manifestado na vida de cada irmão, de cada irmã que com fé está orando neste momento. Olha para cada um dos, Senhor, para o sofrimento de cada um, para a preocupação, a ansiedade de cada um. Senhor, supre as necessidades financeiras, em nome de Jesus. Cura os enfermos que estão, Senhor, sofrendo com um diagnóstico que talvez para eles não tenha solução, para a medicina não tenha solução, mas o Senhor é o Deus da solução, porque para Ti nada é impossível. Olha para famílias que estão sofrendo, basta uma palavra Tua para que famílias sejam restauradas. Restaura, Senhor, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Não esquece, é tempo de compartilhar o Evangelho. Então, curte, compartilha. Essa é uma forma desta oração e a palavra de Deus chegar a uma pessoa que esteja precisando. Que o Senhor te abençoe.